E aí jogadores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Noon Sans e no vídeo de hoje vou estar fazendo o especial de Halloween do canal. E como especial, eu tive a ideia do Horror Sans contra todo o elenco de Undertale. Antes de tudo já peço o seu like e que você se inscreva no canal, pois isso foi super trabalhoso de fazer, afinal é um elenco inteiro. Então pegue seu doce, pois agora vamos começar. Antes de tudo, o quão forte é o Horror Sans? Sim, nesse vídeo também vou estar escalando o poder do Horror Sans por motivos óbvios. Para começar com seu app, Horror conseguiu destruir parcialmente o núcleo, que foi calculado com nível construção. Mas infelizmente isso não se aplica a ele fisicamente, tendo um nível parede com base que ele destruiu esse galho. Sua durabilidade deve ser igual à sua força, via a terceira lei de Newton, ou seja, nível parede. Sobre sua resistência à dor, vale destacar que ele consegue aguentar vários ataques fatais e continuar vivo e lutando. Sobre sua velocidade de locomoção, não possui tantos feitos, então vamos deixar em humana. Sobre sua velocidade de reação, reagiu a Undyne que deveria ser humana no auge. Já que Undyne era superior aos guardas reais, que deveriam ser humano atlético. Os mesmos guardas reais que não conseguiram reagir aos ataques desse monstro que eu esqueci o nome. Como não sei se posso mostrar a foto, vou mostrar super rápido. Tá aí, mas mesmo eles sendo inferiores, Undyne ainda não se demonstrou preocupada, ou seja, Undyne deve ser superior a esse monstro em velocidade, já que vamos concordar, Undyne teria que ser muito rápida ou iria ser fatiada pelo machado desse monstro, ou pelo menos machucada, já que nem a armadura do guarda real protegeu ele. Mas eventualmente esse monstro foi derrotado pelos guardas, e Undyne derrotou facilmente 10 deles. Então por ser muito superior aos seus guardas, que devem ser atléticas em velocidade, Undyne pelo menos é nível humano auge. Sans reagiu às lanças da Undyne, que devem ser mais rápidas que Undyne. Colocando Sans em nível super-humano em reação, e possivelmente quase subsônico, já que ele teve até tempo de pensar e reagiu sem problemas. Mas vamos deixar como super-humano mais. Sua velocidade de combate não tem feitos também, então deve ser humana. Lembrando que quando falo velocidade de combate é velocidade de soco, chute, essas coisas. Sua estamina ao contrário do que muitos dizem é alta, já que Sans apenas se cansou naquela luta porque teve que usar sua magia azul na lança da Undyne, até dizendo que ia ser bem chato fazer isso. Porque depois disso o Sans nunca se cansou. Seu Axe é manipulação de ossos, teleporte, alma azul que é manipulação da gravidade, uma certa imortalidade e karma. Mas não vou contar os blasters dele, já que ele perdeu seu olho. Ele explodiu a cabeça de um guarda real, mas não vou contar isso, já que o Horror nunca mais fez isso e nunca foi explicado sobre esse ataque. Já teve contextos muito melhores para ele usar e ele não usou. Então não vou considerar isso. Agora que acabei de falar sobre o Horror, vamos para a segunda parte do vídeo que é sobre Horror Sans vs o elenco do Undertale. Antes de tudo, como podemos escalar os monstros de Undertale? Bem, já que uma Frisk com defesa no 0 sobreviveu a uma explosão do forno que foi calculada como nível parede, podemos dizer que os monstros possuem pelo menos nível parede de ataque e defesa, então sim, eles podem machucar o Horror Sans. Caso um monstro tenha um de defesa, vamos colocar ele em nível parede com mais 0,0016 de TNT, já que é a explosão do forno. Se tiver 2 de defesa, somamos mais 0,0016 toneladas de TNT, o mesmo pro ataque. Já o HP vai ser tratado como resistência à dor. E como calculamos a velocidade dos monstros? Bem, temos um cálculo dando para Undyne a velocidade subsônica, já que ela foi rápida para salvar o Monster Kid. E Frisk era inferior em velocidade de locomoção a Undyne. Mas como Undyne mesmo assim não era tão mais rápida que Frisk, vamos colocar Frisk em super-humana. Entretanto, como Frisk foi capaz de reagir e lutar contra Undyne, ela possui uma velocidade de combate e reação de nível subsônica. A maioria dos monstros não consegue reagir aos ataques de Frisk, e nem tem feitos de velocidade.
E não, isso não coloca eles nem como super-humanos em velocidade pela falta de feitos. Então os monstros normais devem correr no máximo como humanos médios. Para começar, vamos analisar as ruínas. Vamos de Horror Sans contra o Flawey base. Bem, Flawey machucou uma Frisk nível parede, colocando ele em nível parede. Como Flawey estava sem love, não acho que ele esteja além disso, já que não sabemos exatamente os status dele. Flawey não possui feitos de velocidade de locomoção e combate, mas reagiu a uma Frisk virando. Então vamos colocar o Flawey em mano auge, já que a reação dele não foi perfeita. Horror Sans pode teleportar para fugir do ataque de círculos das pétalas e dar one shot no Flawey com seus ossos. Os ossos podem acertar o Flawey, já que o Horror pode se teleportar para trás dele e atacar. Horror ganha isso sem dificuldades. Agora contra os monstros das ruínas, não tem muita dificuldade pro Horror, que poderia apenas invocar seus ossos. Eles não têm muita defesa e HP, e Horror poderia se teleportar para se esquivar. Horror ganha isso sem dificuldades. Agora contra Toriel, o quão forte é Toriel, já que ela tem 80 de dano e de defesa. Bem, ela seria construção pequena em AP e durabilidade, e ela em velocidade é super-humana a mais. A luta agora ficou mais equilibrada. Mas infelizmente para ela, Horror pode reagir à velocidade dela e teleportar para fora dos ataques dela. Horror Sans ainda tem um up de construção, o que coloca ele muito capaz de machucar Toriel, coisa que ele conseguiria. Lembrando que o Horror Sans sabe um pouco como a Toriel ataca, já que na AL dele eles se conhecem mais que a original. Então por ter melhor axe, AP por conhecer mais seu adversário, Horror ganha com dificuldade média. Já em Snowdin, temos o Papyrus. Eu vou pular os monstros figurantes, porque eles nem têm nenhum feito de velocidade e não se escalam em nível construção, então Horror sola. Sobre o Papyrus, ele possui 20 de ataque e defesa, colocando ele em nível construção pequena em AP e durabilidade. Sobre velocidade, o Papyrus é super-humano também, já que por causa dos feitos de andar nas Snowdin e na casa dele. Com velocidade de reação e combate subsônica, já que Undyne diz que ele é um cara difícil de lutar, ou seja, eles lutaram e ele acompanhou a Undyne. Bem, Horror poderia ainda reagir ao Papyrus e fugir para longe dele com teleporte. O Horror teria um conhecimento sobre o Papyrus e vice-versa, por serem irmãos, mas ainda assim, Horror possui um up maior e consegue aguentar pancadas muito fortes e fatais. O Papyrus poderia sim ser um problema, mas seus ataques de ossos não são tão extremos como o do Sans. Então, fora que Horror Sans possui melhor domínio da alma azul, podendo jogar Papyrus e até refletir ataques. Acredito que Horror ganha isso com dificuldade alta, já que ele poderia reagir ao Papyrus e ferir ele com seu AP superior e por aguentar muitos ataques fatais, ou seja, sua resistência à dor é muito alta e caso o Papyrus acerte ele, Horror tem chances de continuar vivo, embora acertar ele seja improvável. Já sobre Waterfall, vamos pra luta contra Undyne. Vai ser épico. Vocês já sabem a velocidade da Undyne, que é a mesma em combate, reação e locomoção. Mas em AP e durabilidade. Bem, em AP, ela tem apenas construção pequena e nível parede em durabilidade. Mas possui uma grande resistência à dor, via 1500 de HP. Então, quem ganharia? Essa vai ser a luta mais extrema que o Horror já teria enfrentado. Bem, Horror não conseguiria reagir aos ataques da Undyne e como ela tem um ataque nível construção pequena e a durabilidade do Horror é apenas nível parede, Undyne conseguiria machucar muito o Horror Sans. Mas o Horror também poderia muito facilmente machucar a Undyne caso tivesse a chance. Então quem ganharia? Bem, caso a Undyne comece atacando primeiro, ela iria sim poder machucar o Horror Sans. Detalhe que quando a Undyne deixar a alma do Horror na cor verde, ele não pode teleportar, ou seja, mesmo que o Horror pudesse acompanhar, a velocidade corporal dele não poderia salvar ele. Mas aí que entra uma habilidade especial do Horror, a invulnerabilidade e a dor e semi-imortalidade.
caso Undyne não arranque a cabeça do horror, ok, vamos concordar que é improvável, ela não venceria com um único ataque, já que o horror literalmente perdeu metade da cabeça e continua de boa. Isso daria chance para ele conseguir atacar a Undyne de surpresa, com ossos ou alma azul, fazendo combos com ossos azuis, alma azul e ossos normais. Mas caso o horror ataque primeiro, a luta seria ainda mais fácil, mas ainda assim bem difícil, já que a Undyne não seria pega de surpresa. Horror venceria isso com dificuldade extrema, embora Undyne possa ganhar em alguns cenários. Agora contra Undyne imortal, lembrando que não vai ser a mesma Undyne que enfrentou o horror nesse versus. Sobre bem, o AP durabilidade dela é construção pequena, e seu HP aumentou muito. Bem, sua velocidade não demonstrou alteração. Enfim, Undyne é mais do que capaz de dar um fim ao Horror Sans. Mesmo sendo pega de surpresa, o HP da Undyne é muito mais alto agora, então acredito que ela possa vencer o horror, depois de um confronto um pouco acirrado. Não vejo muitas chances do horror vencer contra Undyne imortal. Então Undyne vence isso com dificuldade média. Agora indo para o Plant, temos o Metaton, que possui várias formas. Bem na sua forma de caixa, possui AP em construção pequena, mas uma defesa nível construção. Possui uma velocidade de locomoção nível humano atlético, e deve ter uma velocidade de reação igual. Então contra o Metaton caixa, horror não teria tantos problemas. Sua velocidade é muito superior com o teleporte e poderia desviar de seus ataques sem problemas. Horror possui um AP nível construção, então ele poderia atravessar as defesas do Metaton e vencer ele, mesmo que ele tenha muito HP. Se você acha que o horror não poderia atravessar as defesas dele, tudo bem. Horror ainda é muito rápido e poderia descobrir e virar o botão dele, ativando ele na forma ES. Horror venceria isso com dificuldade baixa para média. O Metaton ES possui aparentemente a mesma velocidade de sua forma anterior e possui um AP defesa construção pequena. Então Horror vence isso com dificuldade baixa. O Metaton Neo possui um AP de nível construção pequena da mesma forma e possui a mesma velocidade de antes. Essa luta seria a mais difícil entre os Metatons por causa que ele tem 30.000 de HP. Então ele aguenta muita pancada. Mas ainda assim, Horror Sans eventualmente venceria ele. Afinal Horror é muito bom em destruir máquinas. Agora indo para nova casa, vamos ter um duelo muito esperado, Horror contra Sans. Bem, Sans possui um AP e durabilidade nível parede, já que só possui um de ataque e defesa. Sua velocidade de locomoção e combate deve ser nível humano atlético, mas já sua velocidade de reação deve ser supersônica, já que ele foi capaz de reagir a Frisk com velocidade de combate subsônica, e mesmo com 4 chá para bufar a velocidade, Frisk ainda não acertava Sans, mesmo sabendo para onde ele iria desviar. Então Sans possui uma velocidade de reação supersônica, o que coloca ele como um adversário quase que impossível para o Horror acertar. Essa seria uma luta bem acirrada, com Sans desviando bastante dos ataques do Horror, e o Horror tendo que se esforçar para desviar dos vários ataques dele, certo? Bem, não muito. Infelizmente o Horror possui a alma azul, então ele poderia apenas jogar o Sans contra uma parede com uma força e velocidade surpreendentes e vencer o Sans. E não venham dizer que seria roteirizar a luta. Na própria comic, o que o Horror mais usa é a sua alma azul para jogar seus inimigos para longe. Mas o Sans pode se teleportar e escapar da alma azul. Bem, isso sim seria roteirizar a luta, já que não sabemos se Sans pode teleportar enquanto está sob efeito da alma azul. Mas claro que caso o Horror não faça isso, acredito que o Sans venceria isso cansando o Horror. E sim, o karma deve funcionar um pouco nele já que o Horror matou monstros. Fora que a durabilidade do Horror ainda é nível parede, então caso o Sans acerte vários ataques, poderia sim vencer o Horror. Mas é mais provável que o Horror vença via telecinese. Então o Horror vence isso com dificuldade baixa.
agora contra o Asgore. O Rei dos Monstros possui um AP durabilidade nível construção pequena e um HP alto também. Sua velocidade de locomoção é humana atlética, mas sua velocidade de reação e combate devem ser subsônicas, já que ele treinou e venceu a Undyne várias vezes. Ou seja, ele não seria tão difícil como a Undyne, mas ainda colocaria uma luta levemente acirrada pro Horror por causa do seu HP e ataques diversos, mas ainda assim, Horror vence isso com dificuldade média. Antes que reclamem das dificuldades, lembrem-se que o Horror possui AP e velocidade de reação superior à maior parte do elenco de Undertale, então o único problema dele seriam inimigos com alta velocidade de locomoção, como Undyne e inimigos mais fortes ou versáteis, ainda não seriam tanta dificuldade para ele. Bem, não vejo necessidade de colocar o Horror contra o Omega Flaway, Asriel, Frisco ou Chara, já que esses são os mais fortes do verso e não tem como o Horror vencer algum deles. Bem, jogadores, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado e que tenham se divertido com isso. Lembrando que se você tem uma opinião diferente, pode colocar nos comentários. Feliz Halloween! E não se esqueçam do like e de inscreverem. Falou!